2 dedos nas mãos, 3 dedos nos pés, esse tipo de coisa. Mas são antropomórficos, 28%. Alfas, mas não com características de Grays, seres pequenos, mas até humanos, até parecidos com os humanos, mas que não são os Grays, 7%. Nórdicos, aí, como é que foi o critério que eu usei para nórdico? No livro estava escrito aspecto nórdico, aí eu coloquei 6%. Nada impede que uma parte desses nórdicos esteja aqui nos humanos, mas eu só considerei quando realmente o livro textualizava. Nórdicos, 6%. Grays, 3%. Claro, a atuação deles é nas últimas décadas, mas até 1983, a atuação dos Grays não era tão grande. Só meia dúzia de casos. E desses 6 casos, eu fiz poucas análises, poucos cruzamentos, mas desses 6 casos, 2 são de contato e 4 de abdução. O que é contato e abdução? Estou considerando aqui nesse estudo que contato é todo contato com ser alienígena que envolve acordo entre ambas as partes. Ninguém é forçado a nada. Pousa lá a nave, a pessoa vem, conversa, troca uma ideia, é convidada para entrar na nave, aceita espontaneamente, às vezes até dá um passeio, faz um exame, mas tudo de acordo. Posso fazer isso? Pode. Isso é um contato. E nesse estudo estou considerando a abdução algo que as duas partes não concordam. Chega lá o ser e abduz a pessoa contra a própria vontade. Isso é uma abdução. Tudo que é feito contra a vontade, né, é considerado abdução. Então, esse é o critério que eu utilizei nesse estudo. E dos 6 casos com Grays, 2 foram de contato e 4 de abdução. Os de contato, 1967 e 1973. A impressão que eu tenho é que os Grays no começo queriam só contatar. Mas como muita gente tinha medo, eles resolveram abduzir mesmo e não tem papo. Né? Então, mas olhando os casos, né, me pareceu que no princípio eles queriam só convidar as pessoas, mas até pelo aspecto deles as pessoas tinham medo, aí eles resolveram chutar o pau da barraca, não, vamos abduzir e pronto. 2% dos casos com robôs e autômatos. Não tem registro formal de seres como a gente, biológico, né? Baseado em carbono ou em algum outro. Autômatos mesmo, robôs, 2% dos casos. Outros tipos de seres, mas muito pontual, nada de destaque, 4%. E sem informação, 11% dos casos. O sexo dos seres, 59% masculino. Olha só, é o contato de homem para homem, né? Literalmente. A maioria dos contatados homens, ou abduzidos, é a maioria dos seres homens, né? Feminino, só 5%. Quando era mais de um ser, qual era o principal também, tá? Porque muitas vezes tem contato, tem homens e mulheres, mas quem que fala com a pessoa que está sendo contatada ou abduzida? Se for homem, está aqui dentro. Se for mulher, é mulher. Tá? Pode ser, em alguns casos, tinha mulheres junto, mas elas não entravam em contato efetivo com a pessoa. Ambos, 3%, e 33% as pessoas não souberam distinguir o sexo. Eram seres, mas a pessoa realmente não conseguiu distinguir. Tá? Às vezes até pelo medo. Desses casos com mulheres, esses 5%, você tem 1% que envolve a relação sexual, que é o caso de Vilas Boas, teve um caso na Austrália também. Então, desses 5% você tem 5% são mais ou menos 15 casos. Você tem 2 ou 3 desses 15 em que as mulheres efetivamente entram em cópula com os contatados, com os homens, tá? Ou abduzidos. Mas os outros não, né? Tem um contato normal, sem relação sexual. Foi abdução ou foi contato? Olha só, entre 1906 e 1983, desses 205 casos, 25% foram de abdução e 75% de contato. É claro que quando a gente for ver os casos entre 83 e hoje, que com o tempo a gente vai inserindo, eu tenho o feeling de que você vai ter mais casos de abdução. Mas entre 1906 e 1983, há muito mais casos de contato. Há 3 vezes mais casos de contato. Agora, tem coisas que eles não querem revelar de jeito nenhum. Como as naves funcionam? 97% dos casos, eles simplesmente não falam, mesmo quando indagados. E procedência, só 28% citam alguma procedência, mas assim, vim de Vênus, vim de Marte, vim de Júpiter, vim de Saturno. A ciência sabe e nos fala que vida como a gente conhece é impossível nesses lugares. Aí, só hipótese, será que eles têm base nesses lugares e falam que são de lá? Às vezes nunca falam planeta natal. E quando falam, eu venho do planeta que fica na galáxia. Não tem nenhuma referência. Teve um caso
que o ser falou, veio de um planeta 10 anos-luz daqui, só. Minha opinião, olhando os dados, por que eles não falam como a nave funciona e a procedência? Nós, comparando com eles, somos pouco desenvolvidos tecnologicamente. Só que a ciência só está 400 anos aí para desenvolver essa tecnologia. Você pode vir no futuro? É uma possibilidade. Né? Você tem 1 ou 2 casos desses dos anos 5 que as pessoas afirmam que vem do futuro, mas a maioria fala que, né, quando fala que vem de outro planeta. E você também não pode escolher a possibilidade de ser de outra dimensão. Né? Ou interdimensional, ou vem no tempo, ou vem de outros planetas. Com certeza. Mas os casos que as pessoas falam que vem, que os seres falam que vem do futuro, ou até do passado teve um caso, são raros, mas existe. E à medida que a gente for aumentando esse número de dados, pode ter mais informações relevantes nesse sentido, com certeza. E aí quando as pessoas citam procedência, por que eles falam isso? Com certeza eles têm uma ciência muito avançada de muito tempo, séculos, milênios, dezenas de milênios. Nós somos muito inventivos. Né? Se a gente quer ver desenvolvimento tecnológico no último século, aumentou demais. Se falarem como as naves funcionam, a gente pode copiar. Se falar a procedência, a gente pode ir lá. E a história humana é uma história de guerra. Nós somos uma espécie bélica. Só teve porrada na história da humanidade. A Europa tem um nível de civilização hoje, considerado elevado, que teve muita porrada lá. Sempre. A Inglaterra pegava a França no pau, aí vinha a Alemanha também. Sempre foi assim. Então, nada impede que a gente vá também para descer o porrete nos caras. Por isso que eles não falam. Tá? É por autopreservação. Eles morrem de medo de levar uma... Por isso que eles não aparecem na Praça da Sé, às 3 da tarde. Eles morrem de medo de levar porrada, né? Então, olhando os dados, eu tive essa impressão. Eles não revelam por... Os militares diriam por segurança nacional. No caso deles, por segurança nacional. Eles não revelam por simples questão de segurança nacional. É uma hipótese. Que com o tempo, à medida que a gente for compilando mais casos, a gente pode estruturar essa hipótese ou não. Mas é uma hipótese interessante. E o que eles fizeram além de se comunicar? Né? Praticamente todos os casos houve alguma forma de comunicação, nem que fosse mímica. Mas 47% eles só conversaram. E aí, como é que vai? Teve um caso, acho que foi, não lembro onde foi. A pessoa acabou a bateria do carro e não foi por causa da nave, acabou mesmo, ela não levou o carro na manutenção, ficou lá na estrada parado. Aí ele falou, vou esperar amanhecer para voltar a andar com o carro, né? Ou sem luz na estrada à noite não dá. A estrada não tinha ninguém. Aí ele viu lá longe uma luz. Ele foi ver, era uma nave, tinham seres lá conversando, convidaram ele para entrar e ficaram 3 horas conversando, jogando papo fora. Aconteceu. É o registro, o relato da pessoa. Se foi verdade ou não sabemos, mas é o relato da pessoa. Em 47% dos casos, eles somente conversaram. 13% fizeram exames. Isso independe se é contato ou abdução. Tende a ser mais abdução, mas há casos de contato. Posso fazer um exame de sangue? Pode. Fizeram. Tá? E 10% levaram para passear, ou dentro do disco voador, ou em outro planeta. Teve 10% dos casos em que houve esse tipo de ação, né? Levaram a pessoa para passear. O contato foi dentro ou fora da nave? Olha que coisa. Entre 1906 e 1983, 58% dos casos, o contato somente fora da nave. A pessoa chega, entra em contato com a pessoa, ou a nave voando, ou a nave pousada, e não há abdução para dentro da nave, a pessoa não é convidada para entrar. Que falta de educação, né? Mas acontece em 58% dos casos. Nem tomou um cafezinho, nada. 26% aconteceu o primeiro contato fora, e depois, ou por abdução ou por convite, dentro da nave. 13% foi só dentro da nave. Quando a pessoa já viu, já estava dentro da nave. Geralmente abduções nesse caso, né? 2%, o contato, a pessoa já viu, já estava dentro da nave, e depois, por algum outro fator, ele teve também um contato com a pessoa fora da nave, com o ser fora da nave. E 1% não tem informação livre. Houve recorrência de contato? Em 28% dos casos, houve mais um contato. O ser chegou e conversou uma outra vez, ou a pessoa apareceu lá o disco na casa da pessoa, na estrada outra vez. 28%, e depende se é abdução ou contato. Esse dado eu cruzei. Se a gente considerar abduções e contatos, as porcentagens são parecidas. Então, recorrência acontece independente da pessoa ser forçada ou não. Tá? E 72% não, foi somente um contato. Houve algumas situações,
em que as pessoas meio que pegaram os seres no pulo, assim, sabe? A pessoa viu o ser, você falou, sai daqui, né? Pegou no contrapé, como se diz no futebol. Então, tem algumas situações que os seres nem previram esse contato, e teve lá o contato rápido e não teve mais. Em outras situações, não. Foi de propósito, né, os seres, mas não houve recorrência, foi somente uma vez. Isso que as pessoas lembram, né? Sempre falando que é o que as pessoas lembram. Muitos desses casos, só por regressão hipnótica, que eles lembraram que foi só um contato ou não. Em outros foi conscientemente. O que a gente pode concluir por enquanto? Já que são 205 casos, e a gente quer depois aumentar esse banco para ter mais. Mas por enquanto, a gente pode falar que os contatos e abduções costumam acontecer nas seguintes condições. É um evento predominantemente noturno. A forma mais comum de engenho de objeto, de máquina, é disco. A comunicação predominante é sempre no idioma local. Então nunca espere um ET falando chinês com você, ele vai falar português se for falar, ou por telepatia. Embora a diversidade de tipos de locais seja grande, estradas e casas podem ser apontados como os locais preferidos. Isso é uma evidência, um indício de que eles não querem ser achados, não querem ser encontrados. Eles entram em contato quando querem, mas você não tem uma forma, eles são discretos, tá? Se estivesse indo numa festa, sairia uma francesa, são extremamente discretos. Perfil do experienciador, está sempre quase sempre sozinho, ele é predominantemente da idade adulta, a maior parte é do sexo masculino, e a profissão aí não importa tanto, mas se você é homem, está sozinho, de carro, na estrada, de madrugada, ou à noite, na estrada erma, a maior chance de acontecer algum. Não é que vai acontecer, é um fenômeno raro, tá? Não é um fenômeno que acontece toda hora, mas há mais chance de acontecer. Não vão mais andar na estrada à noite. Não sei se alguém conhece, tem uma estrada que vai de Itapiraí até Juquiá, no interior de São Paulo. É uma estrada tipo a Tamoios, ela é bem 40 por hora já é muito para você andar, né? E uma vez eu estava lá 3 da manhã, lua cheia na estrada, falei, ai meu Deus, não aconteceu nada. Mas você fica com medo, né? Quem são esses seres que entram em contato? Olha só, você tem relatos que podem ser mentirosos, mas tem sempre um padrão, né? Será que as pessoas inventam essas histórias? Não sei, né? Talvez não, talvez seja mesmo contato. A gente parte do pressuposto de que pode ser ou não ser, alta ou baixa probabilidade, mas há um padrão nisso. Se você é um homem sozinho na estrada, é um padrão, né? Os seres têm uma predominância de pelo menos 1,40 m, pelo menos até 1983. Tá? O engenho pousado, é muito comum o homem estar lá sozinho na estrada de carro, tem um objeto parado perto da estrada, próximo à estrada, ou no acostamento, ou na própria estrada. E é muito comum o homem sair por conta própria e entrar em contato com esses seres. Esse foi o padrão que mais se repetiu. Tá? Ou eles acham que esses seres ou agem no máximo em dois, ou já vêm para arrepiar, né, em grupo. Né? Ou acontece muito, no primeiro momento são um ou dois, mas dentro da nave tem um monte, aí não tem como escapar, né? Então, a ação em grupo. São geralmente humanos iguais a nós ou com cabeça, tronco e membros. Os cientistas sempre falam, é possível haver outras formas de seres inteligentes que viajam para o espaço. Mas o que a gente tem visto é que a maior parte da casuística dos relatos são de seres antropomorfos. Tá? Será que é uma forma especial? Não sei, isso é tudo hipótese. Nórticos e greys, pelo menos entre 1906 e 1983, não eram tão comuns. E esses seres geralmente do sexo masculino. Quem entra em contato e como contato? Então, há 3 vezes mais casos de contato do que abdução. Esses seres não falam como funcionam os engenhos, também não citam de forma precisa, né, de onde que eles vêm. Costumam mais conversar do que fazer exames. São mais de prosa do que de ação, né? Pelo menos nesses casos analisados. Não é regra, aliás, pelo contrário, é regra não levar o contato para a nave. E o mais comum é não haver recorrência de contato. É isso. Muito obrigado. Vamos lá. Quem quiser me contratar depois também para... Pode vender o peixe aí. Pode vir os livros. Para contato, pode mandar um e-mail, a gente conversa, estou à disposição de todos.
Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu queria saber se tem registro da pergunta e a resposta. O que vocês estão fazendo aqui? Tem. Essa não foi uma